A partir de agora, valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Ó quem tá comigo aqui hoje, ó. Tá bonitão aí com a camisa cheia de índio, pra cima e pra baixo. José Geraldo Ambrosio, Zezinho da Carroceria. É nóis. Esse homem tem história. 71 anos de idade. Primeiro nós vamos falar da trajetória da família, mas o Zezinho é uma daquelas pessoas que se confunde com a história das trilhas de motocross, do próprio motocross. Teve na figura do seu filho Arthur, um grande piloto, natural, né? Chega um dia que tem que parar para tocar conta da vida, porque não é um esporte profissional em termos aqui do Brasil, mas com certeza, Zezinho, uma alegria muito grande recebê-lo aqui, irmão. Seja bem-vindo. A minha é maior, com certeza também. Até então é bom pelo fato da gente relembrar épocas e tempos que a gente viveu tão intensamente, né? Bastante. Acabamos de dizer agora há pouco que foi anos sem intervalo. Só para que vocês entendam o contexto, há 30 anos atrás, a minha empresa, TM Promoção e Publicidade, na época, promovia eventos de motocross em todo o estado de São Paulo. Chegamos a fazer um evento, e o Zé se recorda bem, lá em Osasco, montaram uma arquibancada para 20 mil pessoas, lotado. Isso era um fato raro até então, porque não se tinha visibilidade, né? Então foi um capítulo que uniu, através de dois orlandinos, eu e ele, e outros que fizeram parte, pessoal de Franca também aqui, na figura do Edinho, que com certeza está nos vendo nesse instante. Se não tiver, eu vou estar avisando ele desse Comanete, o falecido Bartô, que era o meu diretor de provas. Maravilhoso. Enfim, uma série de pessoas que fazem parte dessa história. Mas antes de falar de trilhas, eu gostaria, Zezinho, que falássemos um pouco da sua família, né? Sim. Você é nascido em Batatais. Batatais. E a sua mãe é de Batatais? E o pai, baiano, creio que baiano. Não sei uma origem de que região da Bahia, das partes lá, né? Nasceu lá em Batatais e morava muito em fazendas, né? Só pelo fazenda, que você me disse. Só fazenda. De Magnória nós veio para São João, veio para o Agudo e mais algumas fazendas, que era caminhoneiro, o pai, né? Então não tinha muito sossego, não. Eu gostava de estar trocando de fazenda. E nesse contexto todo, vocês são em 5 irmãos. 5 irmãos. Diga o nome deles, onde estão. Todos, graças a Deus, eu sei que estão vivos. O Itamar é o caçula, está em Uberaba. O Wagner, o Nel, está em São Joaquim. E eu, Orlândia, né? Sempre estive em Orlândia. São 3 irmãos. E a minha irmã Dora, tá vizinha minha, né? Casada com o Dum, Marinotti. E a minha irmã caçula, acho que eu não falei dela, né? Não. Falei do Itamar. A Edna, em Batatais. Ela não saiu de Batatais. Então todos eles continuam, de uma certa forma, um pouco mais distantes, mas estão todos aqui unidos, né? E a sua mamãe já faleceu? Já faleceu, o pai também. Há quanto tempo a mamãe faleceu? Uns 4 anos. 4 anos. Sim, de 4 a 5. Mas cumpriu a missão, né? Nó. Conseguiu deixar os 5 firme e forte e cumpriu o ciclo. Pois é, então eu sempre digo, ela foi mãe, pai, avô, bisavô, tataravô. Ela foi tudo pros filhos, né? E sempre roça, fazenda. Morava em Orlândia, mas viajava naqueles caminhões. Naquela época lá era o pau de arara. Era um caminhão com uma madeirinha do lado, que a gente ia também. Tinha que ir, não tinha trabalho. Até chegar ao Saboroso. Aí aqui em Orlândia. Mas na fazenda sobrou para você, porque naquele tempo não tinha essa frescura de trabalho infantil. Não, tinha lá uma enxadinha. Tirava leite. O Zezinho participava. Ajudava a mãe, eu era mais velho. Era quase que um direito e obrigação de estar junto com ela, né? Pois é. Para colaborar na renda da própria família, né, Zé? Porque tinha essa época do trabalho do ano, Tarcísio, que era, você ganhava de empreita, colher um café, colher um algodão. Então não se trabalhava por dia. Então a gente... O que você colhesse era o resultado. É uma força maior. E é o que a gente agradecia, porque é o que tinha também. Foi isso aí. Com 11 anos você chegou aqui em Orlândia, sua família chegou aqui. 11. Qual foi o primeiro lugar que você morou em Orlândia, você lembra? Na época tinha os balaeiros, você lembra dos balaeiros? Aqui na Marginal, sim. Onde é a Marginal hoje, era uma estrada funda de chão, a Anhanguera, uma rodovia... Que não tinha esse corte ainda, né? Não tinha 2 pistas, era uma só. A gente morou ali nesse bairro, que não é um bairro, Casas do Balaeiro. Era tudo chão, não tinha asfalto. E foi legal.
foi o começo de Orlândia. Sobreviveu todo mundo, né, Zé? Na época era bom, não tinha PTU, não tinha um monte de coisa. Era uma beleza. Lamparina, não tinha energia também, água também não tinha, cisterna, ali onde eu morava. E ninguém morreu por causa disso, tá Não, todo mundo vivo. não, pelo contrário. Que beleza. É. Aí com 11 anos, eu sei que o primeiro emprego seu, você tinha 14 anos. A gente estava Saboroso. conversando antes. Em que empresa? Saboroso. Saboroso. É. O Saboroso era onde é o escritório do seu Zé Mendonça hoje ali. Sim, seria. Perto da antiga rodoviária e perto do bar do meu saudoso vô Davi. É naquele ponto que você trabalhou. É verdade. E que você fazia no Saboroso quando você chegou? Já era marcenaria. Marcenaria essa que as máquinas que era do Saboroso, que o brejeiro comprou após, e que eu tô com elas hoje. As máquinas que eu peguei no Saboroso, que foi pro brejeiro, é da gente hoje. Foi o começo da... né? Mas no caso aí seu, quem que despertou em você esse gosto por começar nesse segmento da marcenaria? Alguma pessoa especial que você queira prestar uma homenagem? Ou isso caiu no teu colo sem você perceber? Não, porque era assim uma opção de... Eu queria ser mecânico. Eu gostava da mecânica, eu via... Tanto é que eu entrei na oficina mecânica, mas não foi. No Saboroso, eles precisavam de um ajudante na marcenaria, que também dava manutenção na área de mecânica. Tem os marceneiros e os mecânicos. E eu fiquei no meio dos dois, e aí aconteceu que eu me alinhei para a marcenaria. Que as máquinas de arroz eram toda madeira. Máquina de arroz era de madeira, me lembro bem. Totalmente, as banadeiras, os elevadores. Lembro lá no Edgar Benini, na Vila Marcuse, que também lidava com arroz, porque nos anos 60 o arroz era a bola da vez aqui para nós, né? Hoje arroz está tudo lá no Rio Grande do Sul, em outros locais, mas naquela época era uma cultura importante para nós, né? Pois é. Tanto é que nasceu o arroz brejeiro, anos 50, 60, porque a gente tinha essa plantação de arroz por aqui. Tá certo. Agora, Zé, essa experiência no Saboroso, ele foi vendido, né? Fechou. Brejeiro, isso. Aí foi para o brejeiro. Foi pro brejeiro. E você me contava nos bastidores que você tem um carinho especial pelo seu Carlão do Brejeiro, seu Carlos Campos, e me fale também do carinho que você tem com a dona Lolô Defino. Conte para nós aí, calma, então, com tranquilidade. Tá, porque o envolvimento que nós tínhamos nas marcenarias, a gente acabou fazendo alguns móveis, assentamento de porta na casa do Somax. Armários embutidos, que era o Virgílio era marceneiro. E eu ficava sempre na ajuda com ele, paralelo com os trabalhos do brejeiro, que eram as máquinas, né? E depois também foi para a casa da Lolô, que na Anhanguera, indo para São Joaquim da Barra. Ah, naquela fazenda? Também fizemos toda, assim, uma boa parte de marcenaria lá. E a gente acabou se envolvendo, porque era anos fazendo manutenção. E o Carlão, porque era o administrador, tinha um sítio. E para melhorar a nossa colocação, ele tinha uma Vespa, uma lambreta. Rapaz. Dava problema, o Zezinho tomava conta da lambreta? Não, eu ficava sem comer almoço para poder andar com essa lambreta lá, porque nada era chão, Sala de Oliveira olhando. Sim. Era chão. Então ali foi anos de parceria no sítio dele. Sábado, domingo, né? E ele foi importante que, naturalmente, essa sua relação pessoal, não que tenha te protegido, mas de qualquer maneira abriu portas, né? Eu acredito que trabalhamos, né? Muito, de uma forma que não veio nada. Aí o Somax pediu para fechar a marcenaria, que realmente o arroz já estava, como se diz, migrando para Anápolis. E eu não podia aí, que eu já estava me alinhando por aqui. E então o Socardo disse para o Somax que ia ver se eu tocaria a oficina, por minha conta. E acabou que o Somax concordou. E aí foi, a gente começou... Ou seja, você tinha uma oficina, mas era dentro do brejeiro? Dentro do brejeiro. Você prestava serviço para o brejeiro nessa oficina? Isso, e pagava as máquinas trabalhando para eles. Aí tinha que correr atrás de uns particulares para poder... complementar. Oh, rapaz, foi legal. E lá, essa atividade no brejeiro, você chegou com 14 e saiu de lá com que idade? Não, no brejeiro já estava mais, né, Tarcísio? Eu acredito que... Não, você tem razão. Foram 3 anos no Saboroso. Sim. Durou 4 e sim, correto. E ficamos 9 anos. Aí então já tinha passado dos 20 anos. Já, com 20. Imagino que nessa altura do campeonato a dona Creuza, sua esposa, tenha aparecido em algum momento dessa sua história. Já, nós já estava... Apaixonado. Não, com 22 já estava casado, era pai do Arthur. Com 22 eu era pai do Arthur já, né? Pois é.
Você tem 2 filhos, né, Dois, Zé? a Josi, está aniversariando hoje, Uhum. né? E 43. E 43. o Ó, Arthur tem quanto? Josi, se eu tiver enganado, você me perdoe. Errar a idade dos filhos é difícil. Mas é. Mas é. Duro que dá um. E o Arthur, quantos anos tem hoje? 40, vamos falar 47. 47 anos. Arthur, tô lá. Já sabe como é que é, né, gente? E os 2 te deram 3 netos, é isso, no total? 3. O Arthur, um garotinho de 7 e uma garotinha de 11. A Giovana, 11 e o Gui, 7. E a Josi, o João Pedro, 7 também. Que você comentou dele na igreja. Eu vou muito aqui na Mãe Rainha, né? Coroinha. E eles moram aqui por aqui. E é interessante que ele é o auxiliar lá, as ofertas, vai para um lado, vai para o outro. Aí sempre a sua filha e a sua esposa estão na condição lá de salmista ou de participando ali da coordenação da própria missa, né? São bem participantes, as duas, né? A Cleusa e a Josi. Agora, Zé, voltando à história, você ficou no brejeiro e aí você começou a virar um empresário nesse segmento de carroceria, é isso? Porque já trabalhava para os caminhões, que não era poucos, era vários. Qual é? A frota do brejeiro chegou a ter mais de 100 caminhões? 60, 70, eu tinha uma lembrança bem correta disso aí. E os primeiros Scania que veio para a cidade foram do brejeiro. Era serviço demais, né, Zé? Nossa, era uma maravilha. E as festas daí no final do ano, você lembra disso? Pegou alguma, não? Festa do Arroz. Nossa. 1967. Daqui a pouco os caras vão falar, esses 2 entrevistados são velhos, mas é verdade, nós somos sim. Esse tem 71, eu tenho 66. Foi em 1967, ali perto do JC Barroso ali, onde tem a revenda Volkswagen, naquele da academia, naquela região ali. Sim. E era uma área que se fazia a festa, né? Era realmente um momento mágico na história de Orlândia a presença do arroz, né? Demais. Menos mal que depois veio a soja e o brejeiro continuou por aqui, dessa feita indo para a soja. Ficou no que está hoje, que é maravilhoso, né? A empresa é uma... Agora, nesse trabalho lá no brejeiro, você fazia esse tipo de manutenção, mas chegou no momento em que você saiu de lá. E qual foi o primeiro local que você instalou a sua carroceria? A sua unidade de carroceria? Não é para chorar, mas eu vou te contar, rapaz. Vai ser uma época danada difícil. Aí o NECA tinha um terreno onde é o São Marcos. NECA Fares. NECA Fares. E onde tem o São Marcos Hotel? Na Avenida 7, perto da Hípica ali. E a gente fez lá um cômodo para guardar as ferramentas, cobriu com lona, essa lona preta, e entramos debaixo. Debaixo da lona? Debaixo da lona. E foi um bocado de ano, hein? De lá, chegamos onde estamos hoje, até hoje. Tá, mas na Avenida 7 você ficou por lá 2, 3 anos, é isso? No máximo 3. 3 anos, tá. E dali você veio onde você que conhece Orlândia, Avenida 4, perto da Urgicina, né? Então era a Comove, né? Comove, na época. Ali um terreno. Aquele terreno, você, Sérgio Pinho, foi um dos primeiros que chegaram aí. Conte para nós, quando vocês chegaram não tinha ninguém morando naquela região? Então, a gente procurava um lugar onde tivesse um financeiro mais, né? E amizade para comprar, para ir pagando nas parcelas. Suaves, intermináveis prestações. Encontramos o saudoso finado Solímpio Sanitar. Ah, Olímpio Sanitar. Foi. Agregado com Ademar Gonçalves, metade do terreno do Ademar e metade do Solímpio. Então, eles eram os proprietários desses terrenos no Jardim Teixeira ali, Foi. Aí eu fui para o lado do Sanitar, porque a gente tinha uma certa parceria. Devido aí já na época lá, ele reformava os carros para poder fazer negócio, e meu cunhado se juntava com ele, como é que ele tinha funilaria. E eu sempre perto ali, acabei fazendo amizade com ele, e deu certo o terreno. E esse terreno que você está instalado até hoje, qual é a metragem dele? Hoje ele tem 2.800 metros. 2.800 metros? Foi, porque a gente foi comprando depois, os vizinhos, né? Mas quando nós começamos era só um corredorzinho. Aí foi comprando assim as... E você mora perto da sua carroceria? Saído para 30, né? Eu Perfeito. saí para 30, Que é justamente no muro que divisa com a Agrofoods, né? Agrofoods hoje. Que era no tempo a Comove. É isso aí. E quando vocês chegaram, quando você diz o Sérgio Pinho, porque o Sérgio Pinho também tinha uma empresa, né? Grudado ali, né? Mecânico, era compadre da gente, que eu batizei o Serginho. Ah, você é padrinho do Serginho? Padrinho do Serginho. E aí a gente
começou a namorar de uma forma assim, eu conhecia a Cleusa, ele conhecia a Rosane. Rosane, Isso. isso. E então a gente saía para ir no cinema, então a gente praticamente casamos numa época bem próxima, parecida. Então, de lá eu chamei ele para ir junto, justamente para ajudar na divisão do muro. Falei, ó, você vai para lá, já ajeita o terreno, Metade os para ficam do dividir o outro muro, lado. né? Que eu não dou conta sozinho, não. E ele topou. E quando vocês começaram lá, quem eram os principais clientes de vocês na época? Só os particulares, a gente não tinha ainda uma condições de ter e prestar um trabalho fora de Orlândia. Sim. Não, então era a Comove, a gente trabalhava muito para eles, todos os caminhões dele, a gente tinha essa parceria. E o Brejeiro, que continuou. Sempre o Brejeiro, continuou te sempre, dando uma força. não sempre, né, Tarcísio? A gente vai ficar grato para sempre. Quem foi o primeiro funcionário seu? Miguel Molina, está comigo até hoje. Até hoje, É Zé? hoje. Se ele estiver nos vendo, ele vai falar, rapaz, eu falei para você nem comentar, que eu estou mais velho que você. O Miguel é da família, né? E uma coisa legal, Tarcísio, lá nós estamos num time de 12, 14, a maioria, 9, me parece, que não tem menos de 15 anos com a gente. Trabalhando com você. Então tem mais uns 5, de 2, 3 anos. É que você tem uma metodologia revolucionária. O Zé é um cara que nasceu não para fazer festa. Ele sabe ser companheiro, sabe ser amigo, né? Sim. Sabe fazer costela em corrida de motocross, que daqui a pouco eu vou contar como é que era a famosa costela do Zezinho da carroceria. Que na verdade, na época, não era da carroceria, Zezinho da muleta. Da muleta, exatamente. Agora, na empresa, durante um certo tempo, você começou, além dele, qual que é o mais antigo funcionário seu? Além do Molina. Do Miguel? Hoje, eu tenho que falar deles, tá? Foi o ano passado, Tarcísio, eu perdi 3. O White, que era da Morlão, ficou comigo muitos anos. O White trabalhava contigo? Nossa, até morrer, tadinho. O White, o de Beição, sim, 38 anos, morreu com 51. Então, esse menino é um espaço que não tem. E o Mineiro, não sei se você recorda do Mineiro, trabalhava para o Mauro Prete, mas também ajudava a gente. Nas horas vagas do Mauro, ele descia para a carroceria. E depois ficou comigo até morrer. Houve um tempo que você teve a parceria do seu Walter Bordião. Explique para nós. Que, na verdade, tem até hoje. Tem até hoje? Tem, são parceiros. A gente se desligou, assim, em questão de parceria no trabalho. Mas somos parceiros em tudo que temos lá dentro, é nosso. O trabalho ficou só para mim. Aí o Luciano foi trabalhar com a Oimasa. Na verdade, primeiro ele foi para o Banco do Povo. Depois a Oimasa levou ele. E de lá para cá, então, eu toquei sozinho a carroceria. E que está até hoje. Mas é eternamente grato, sou o Valtinho Bordião, que está junto com a gente dia a dia, né? Então, eu nem comento para você se precisar. Ele parece que tem, assim, um pensamento, parece que ele liga, mas assim, tudo bem por aí? Então sempre tem uma troca de ideia, alguma opinião. Sim. É um menino fantástico. Agora, na carroceria, a gente sabe que é uma tendência hoje, a gente tem visto menos a matéria-prima madeira se transformando no aço, aquela história toda. Por que que acontece isso e qual é a diferença? Explique tecnicamente isso, que eu acho interessante. Sim. Por que que tem diminuído o número de carrocerias utilizando a madeira e transformando agora no aço? No aço, né? No aço. Porque a madeira em si, se a gente levar em consideração a atualidade, ela não tem mais aquela madeira. Vou citar algumas aí. O ipê, o jatubá, o cumaru, são madeiras que a gente tinha com facilidade. De onde vinha essa madeira, Zé? Sempre Pará. Depois migrou para Rondônia, e Mato Grosso, e aí vai, mas sempre Pará. Sempre foi Pará. Foi o maior fornecedor de madeira de toda a nossa história. E aí chegou na época que estamos agora, que a madeira, ela não ficou assim cara, ela ficou difícil de conseguir com qualidade. Então, o aço, por ser um material mais caro no todo, se torna uma mão de obra mais barata. Então, hoje a gente tem o Corte Dobra, que é uma firma paralela da carroceria, mas junto ao mesmo tempo, e que tem toda a dinâmica para desenvolver o que uma carroceria precisa. A gente não depende de terceiro. Ou seja, você não depende tanto de matéria-prima, que é difícil,
E é mais rápido se montar uma carroceria com a questão do aço, é isso? Totalmente. Quanto tempo demora? Vamos comparar a mesma Uma carroceria ma- de madeira e a outra de aço. A madeira em si, aí você tem que trabalhar em 3, talvez 4. Não faz com menos de 15 dias. Uma pessoa com ajudante faz uma de aço numa semana, 7 dias. Você exagera um pouquinho, vai para 10 dias. Um com ajudante. A madeira precisa de 3. 2 conhecimento e um ajudante. Agora, em termos objetivos, balanças nas nossas rodovias, eu imagino que a carroceria de aço ela é muito mais pesada que a de madeira. Eu estou errado nessa análise. Isso aí é um entrave que existe, porque a ida e volta, vamos citar São Paulo. Você vai pegar aí 500 quilos para ir, 500 para voltar. É 1 tonelada a menos que vai te dar no frete. Aí você pega 4 viagens no mês, são 4 toneladas. E aí vai, né? Só que não está tendo outro caminho. Estamos chegando nessa era do aço. Que é uma tendência, na sua opinião. Totalmente. Agora, eu percebo que, com a sua idade, o seu filho Arthur que está tomando a frente agora. 100%, como diz você? 101. 101. Ficou do jeito que você imaginava ou não? Melhor. Melhor. Muito Por que, melhor. Zé? Muito melhor, porque como é que eu digo para você? Eu não tenho leitura, eu não tenho conhecimento na informática. Telefone eu atendo. Como diz você, eu sou um burro velho. O Rapaz, Zé que usa essa expressão. Aí o Arthur veio de uma forma inovadora. Essas máquinas que ele opera tem assim uma, como é que eu vou dizer? Não é um conhecimento maior, mas precisa ter pelo menos um alinhamento dentro do saber aí, que isso eu não tenho. Essa parte não. Mas a tecnologia também é coisa recente, né, Zé? E a gente Mas eu sabe não que fui atrás, né, Tarcísio? a nossa geração tem um pouco mais de dificuldade para a nova tecnologia. Então, eu podia ter me aplicado, pelo menos para desenvolver um mínimo, mas eu não fiz questão, não. Mas está bem encaminhado com ele. Agora, Zé, para finalizar essa parte da carroceria, então a situação de hoje você já explicou, a situação da própria economia, tem o Arthur que está chegando, e agora nós podemos virar a página para falar de uma coisa que o Zé é uma tradição, né? Questão de moto. Sei. Conte para mim a questão de trilha, para que as pessoas entendam. Moto, você pode uma moto de rua fazer trilha, explica a diferença com calma para a pessoa entender. Você não pode pegar uma moto, se meter aí no morro, querer fazer alguma coisa, explica direito quando é que começou essa ideia. É coisa de 40 anos atrás, Então, na época, a Yamaha tinha as DT, que depois logo a Honda veio com as XL 350, com as XL 250, então tinha umas motos razoáveis para fazer trilha. Tinha. Então, para entender a moto de trilha, ela tem uma suspensão diferenciada. Explique qual seria a diferença de uma moto que você usa na cidade para ir ao serviço e dessa de competição, de prática da trilha. Ela tem um nome que agora fugiu, mas a suspensão dela em si é que manda, é que faz com que ela aconteça. As motos de cidade não têm uma dinâmica como tem uma XL das antigas, eu estou falando. Hoje, esquece, hoje está um absurdo de boa, todas quase. Você vai contando aí, você se enche de escolha. Na época não tinha escolha. Ou era Yamaha 180 ou era 250 da Honda. Não tinha outra. Que essa era a moto que deu condição das pessoas pensarem em fazer trilha. Isto. E tem uma pessoa que foi importante disso tudo, que foi o Luciano Leite de Moraes. Foi. Já falecido. Já falecido. Vítima de um acidente ali no acesso à cidade de Colina, né, Zé? Foi. Foi um acidente, ele acabou perdendo a vida ainda bastante jovem. Ele que começou a fazer essa questão da trilha, gostaria que você contasse de que maneira aconteceu e quem são os seus companheiros da época. Da época, né? E porque o Luciano até tem umas plaquinhas dele, a gente tinha um orgulho disso, quando a gente ia para a Serra mesmo, depois que ele se foi, tinha as plaquinhas dele nas porteiras, ele tinha esse costume de passar num local e aplicar uma plaquinha dele lá. E ficou muitos anos, né? E depois foram pegando, sumindo, sei lá. E as trilhas da época, Tarcísio, era trilha mesmo, né? A gente tinha nome de algumas, o Serrote, por exemplo, era Encantador. Ou depois destruíram, como destruiu várias. E até que é proibido lá hoje.
Então, para que vocês entendam, a Serra da Canastra, ela fica ali naquela região a partir de Araxá, aquelas coisas, Delfinópolis. Delfinópolis seria quase que o início. E Delfinópolis é próximo a São Sebastião do Paraíso. Eu penso um pouquinho mais a norte, né? Sim, seria bem perto de Araxá, entre São Sebastião e Araxá, né? E lá é cerrado, né? É montanhoso, é montanha de uma forma que só lá tem. Eu não conheço outro lugar em distância curta para chegar num lugar montanhoso como lá. Tanto é que o Brasil inteiro, a gente vê pessoas do Brasil inteiro fazendo trilha. Antigamente, hoje não mais. E quando vocês começaram, o Luciano procurou por você ficou sabendo? Conte como é que foi essa iniciativa. Ele era mais aventureiro porque ele tinha um financeiro, claro. As motos dele. Ele não gostava de andar com a gente, não. Mas a gente estava junto, né? Uhum. Com o tempo, foi passando o tempo, ele, como eu disse, ele ia sozinho. Sozinho. Né? Ele não tinha essa questão de turma para se fazer. E nós já gostava, porque um ajudava o outro. As nossas motos, às vezes, a maioria das vezes voltava rebocada, arrastada. Então nunca se fazia sozinho. E tinha uma equipe. Quem eram os componentes da época? Diga alguns nomes aí pra gente lembrar. Na época do Luciano. Não só dele, mas quando vocês começaram a seguir o exemplo dele e praticar, vocês aqui de Orlândia. Certo. Foi quando a gente teve esse apoio da Motorlândia. Motorlândia, Revenda Honda na época. Para fazer o enduro. Zé Eugênio Fávaro. Zé Eugênio Fávaro. Sempre gostou de moto, né? Tanto é que foi proprietário durante um bom tempo, né, de revenda. Foi. E as motos, que na época, que eram as 350, as 250, eram as melhores, que menos quebrava. Com um financeiro mais caro, mas dava mais retorno. Então era o Dr. Célio. Dr. Célio, perfeito. Dr. Célio, com certeza. Na época a gente fez algum passeio, tudo por causa do enduro. O filho dele, o Rodrigo, algum dos enduro foi também. E Nenê Danipote, aquele menino da prefeitura, o Regulim. O Regulim, Luiz Rodolfo, engenheiro. Rodolfo, da Casa Meio, o Davi Mei. Davi também. Davi Meio, o da Marioto, o Dicão. O Dico. E alguns que eu não estou bem lembrado, mas esse daí, devido aos enduros, a gente tinha que treinar, tinha que andar, nós ia para lá. Então, só para que vocês entendam, quando o Zé diz devido ao enduro, é que tinha uma competição enduro da Independência que era perto de Belo Horizonte, de Sete Lagoas. Onde é que era realizado o enduro da Independência? A largada, Tarcísio, eu penso, uma saiu do Rio de Janeiro, uma saiu de Ouro Fino, e algumas outras eles escolhiam lugar de Minas, que já saía com certa dificuldade. A mais, assim, vamos dizer, não é longa, foi chuvosa, foi a do Rio de Janeiro. Aquela foi doída, hein? Jesus. Aí vocês montavam uma equipe orlandina. Sim. Tinha a famosa, o carro de apoio, né? Tem para levar mecânico, que é o mecânicos. Cacareco, até hoje está na moto. O Cacareco era o mecânico. Nosso mecânico. Bom, hein? Bom. Tá. A moto podia estar destruída que o Cacareco dava um jeito. Olha, sempre foi assim. E mesmo depois que o Arthur começou no motocross, começou com a Nacional, uma Saara. É ele que acudia a gente. Agora, você chegou a ter algum acidente numa competição dessa? Ave Ou Maria. trilha? Conte pra mim, eu lembro de alguma coisa, Zé. Eu sei que acidente nunca é bom lembrar. Não, mas eu sei que você enfrentou alguns perrengues em algumas oportunidades. O mais sério foi aquele de Passos, né? Eu tenho uma moto nova, um MXN, quem tinha aquela moto, eu tinha uma. E acelerava bem, não é que eu andava bem, tinha, sei lá, dava certo, vamos dizer assim. E numa largada ela saiu na frente e num determinado lugar esbarrou na roda de uma pessoa e deitei. Aí as que veio na direção passou em cima. Aí foi pulmão, foi a perna. Quanto tempo de perrengue? 1 ano, né? 1 ano. É 1 ano. O pulmão voltou. A gente fez uma terapia na época, não sei como é que lá, e acabou voltando, que era o mais preocupante. E o restante também tá. E foi após o acidente que você decidiu que você não competiria mais ou ainda continuou fazendo algum tipo de competição? Motocross não. Motocross você não quis. Aí você apareceu. Uhum. Que não era motocross, era endurocross. Endurocross no começo. Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, bom, porque eu tinha prometido em casa que motocross não mais. Mas aí isso mudou o nome. Eu falei, esse eu posso. É que, na verdade, para que a gente entenda, né? E agora, voltando ao assunto, né?
a gente promovia provas de motocross, circuito paulista de motocross, com apoio da Federação Paulista de Motociclismo, e naturalmente nós tínhamos um calendário a ser cumprido. E as motos nacionais eram daquelas pessoas que faziam trilha, e começaram a chegar as motos importadas. Sim. Qual foi a diferença? O Brasil abriu, e aí aquelas motos que permitiam dar o salto maior começaram a dar o grande espetáculo no motocross, não é isso, Zé? Porque Explica pra gente isso. as pessoas que buscavam no Paraguai não era legalizada, vinha por baixo do pano, de alguma forma, como vem até hoje. E a gente teve a oportunidade de conhecer o Rosildo, meu vizinho. Ele falou, vou ajudar vocês, e deu uma moto para nós. Então foi a primeira importada que o Arthur teve, foi essa moto que o Rosildo nos patrocinou. E também dava uma condução para que a gente fosse nas corridas. Teve essa parte também, muito boa. Teve o apoio dele. Foi. Isso é importante, né? Nossa. Para vocês naturalmente, para que vocês pudessem decolar de vez. Foi. Eu vou até abrir um espaço, o seguinte, Arthur Veronese Ambrosio, filho do Zezinho, competiu no motocross, foi uma das grandes revelações, né? Foi. Aqui do nosso motocross, brilhou demais, causou uma surpresa, porque, inclusive, o Zé vai explicar como é que ele conseguiu participar da primeira prova, porque você não queria liberar o menino para começar a saltar, né? Porque o motocross tem aquele problema, aquela rampa, a pessoa viaja, tem que ter a recepção. Sim. E assim por diante. Tem o duplo. Conte para nós a corrida dele, como é que foi. Essa daí foi até bastante, como é que eu digo, engraçada, não. Foi nervosa. E onde foi? Franca. E eu torci o tornozelo, que tá torcido até hoje. E eu disse pro Arthur, os meninos, parceiro da gente, falou, Zezinho, deixa o Arthur. Quantos anos tinha o Arthur? 12, 13. 12, 13 anos. E nos intervalos da corrida, eu deixava ele andar, para acalmar ele. Senão ele fazia. E nessa corrida, deixa ele largar. Eu falei, só a largada, Arthur. Quando você fizer a curva... Dos francanos que estão nos vendo, quem que fez esse pedido para você? O Edinho foi bom. Edinho, o Pança. Kielander. A hora que ele fazia a curva, Arthur, você fora da pista. Combinado? Combinado. Você garante, garanto. Você promete? Não falou nada. Falei, não vai dar certo. Dada largada. Mas eu pensei, Tarcísio, que por ser a primeira largada, com 30 motos, 25 talvez... Ele ia ficar para trás. Eu pensei, ele vai se assustar, apavorar. Só que não. Ele sai na frente. E chega na curva na frente. Eu entrei na frente. Eu falei, rapaz, eu vou pular no pescoço dele. E vinha aquele tumulto atrás dele. Ele mais dois ali. E não é que ele já ficou em terceiro. Eu falei terceiro, pode ser que tenha ficado do primeiro ao quinto, vai. Aí não parou mais. E aí foram 10 anos, né? 9 com certeza. 9 com certeza. Eu conversei com ele antes da gente fazer a matéria, né? E aí ele me posicionou legal, né? Um pouco além dos anos 90. Então. A década de 1990, que ele teve uma participação muito boa. 125, qual era o número dele? Vixe. Você lembra? Ou variava 149. muito? 149. Eu estou tentando lembrar Teve o umas número, corridas que... porque era o locutor da prova. Imagina, Thiago. Dada a largada, aí deixa, né? Aí, a hora que afunila, até eu fico pensando... de longe, aquele binóculo, com aqueles recursos todos, e eu em fico cima de um trio imaginando, elétrico. Cara, por que esse menino não foi locutor de rodeio? Rapaz, ele fazia o povo levantar. Era quase que um rodeio de moto. Que ele motivava, sabe? Fazia com que as pessoas... Vamos para a reta final! Era aquele um pouco de exagero, né? Mas a gente fazia. Mas fazia. Mas era muito bom. E o interessante é que houve uma época, né, que a gente fazia o evento no final de semana e no sábado faziam os treinos livres, né, que a gente fala. No domingo eram os treinos oficiais. Então tinha gente que chegava no sábado e tinha gente que saía de São Paulo, vinha... E pegava ainda os treinos da manhã do domingo. Do domingo. E chegou num tempo em que a gente fazia eventos sociais, né, antecedendo a prova. Eu lembro Aguaí, uma série de cidades. Se eu puser aqui São João da Boa Vista... Foi forte, hein? Outro dia eu estou passando por uma estrada, passei do lado no local. Toda vez que eu vou para São Paulo, em Leme, na rodovia Anhanguera, do lado direito... Várias lá, né? Lá tem um local que a gente fazia. E os carros da Anhanguera no fundo... E o pau comendo e a poeira levantando. Era assim que a gente praticamente viveu esses 10 anos, né? Foi. E o Zé tinha uma característica interessante.
ele ia naturalmente para acompanhar a prova, né? Ia a família inteira, né? Às vezes Participar. sim, Família sempre. inteira e tinha o treino e o Zé. Conta a história do churrasco e da costela que você preparava no domingo pela manhã. No, Você já chegava, a primeira coisa, a acender a no sábado churrasqueira. a gente dormia nas pistas, né? Armava a barraca, fazia um circo. E nós teve a oportunidade, não. Você nos liberou para fazer um churrasquinho. Então aquilo pagava toda a despesa. Nós fazíamos o churrasquinho lá, o espetinho, né? Vendia. Oxa! Isso, isso é uma poesia, não é, pessoal? É. E essa costela, o Tarcísio, ela era de uma forma, porque aqueles meninos de São Paulo, que tinham dois garotos loirinhos, Sim, sempre junto com a gente, eu não vou lembrar o nome deles, todas as corridas eles ligavam. Zezinho, leva a costela, mas eu pago, hein? exato. E eu não estava ainda na corrida do Tarcísio, mas você está indo, tô, então eu vou também. E a O gente churrasco do Zé puxava a galera. dentro daí chovia, a costela lá em cima do tambor, não tinha onde pôr ela. Era duas motos, traia de mecânico, cerveja, água para vender nesse. Lembro. Então não cabia a costela. Agora, os guardas, por exemplo, você está pegando a estrada, rodovia Anguera, Ah, uma prova, por exemplo, em Leme. Lá vai ah, você com. Era um tambor, né, na verdade, era, para tá. fazer. O que os guardas alguma vez parou, já via a moto e via aquele tambor? O que eles falavam para você? Aqui perto esse posto rodoviário, não de Ribeirão Preto, um próximo lá de. Santa Rita do Passa Quatro, antes de descer a Lá tem serra? um. Deve É. ser. Bom, aí parou, como viu a nós com aquela marmota, era um circo em cima daquela caminhonete vermelha, uma F100, e parou a gente e olhou a costela, achou estranho, né? E não tinha onde ele multar a gente, porque nada batia, nada estava legal, o farol. Pá. Então ele disse, mas vocês estão. O que é isso aí? Vocês vão vender? Falei, não, isso aqui é nós vai para corrida e nós arma uma tenda e põe esse tambor, é a nossa comida. Tinha um fogãozinho para fazer o macarrão. Ele falou, rapaz, mas então. Mas e quando chove? Já vai enxaguando a costela. Porque já não tinha outro E lugar para aí, ir. aí Mas, botava o sal para dar aquele tapa. Assim. é, é. E aí ele disse, olha, vou fazer o seguinte, vocês me falam onde vai ser a corrida, e você está liberado. E me aguarda lá que eu vou aparecer. Na brincadeira, mas não apareceu não. Mas teve isso aí. Isso foram praticamente 10 anos, Quanto que deu? Não chegou a tanto, né? 10 acho que não, né? Você parou para. Deu 10 anos, não deu? No total? Eu penso que se for. Porque o Arthur, depois daquele acidente de Catanduva, que foi assim, um assustador, não foi de uma forma. Apenas para explicar. Assim como o Zezinho teve o acidente em Passos, o Arthur, o filho dele, teve um acidente em Catanduva, né? Aqui na região central do estado, e passou um perrengue, né? Um dos Foi mais. falha mecânica aquilo, Foi, Zé? travou o motor. Travou o motor. Eu lembro certinho Isso. que ele se projetou e não teve a força. Eu estava do lado oposto, É triplo, né, narrando. Tarcísio? Eles não andavam só no Exatamente. triplo. Ele estava com aquele menino que continuou, o Siqueirinha. Isso. Os dois eram assim, um primeiro, Era um segundo, duelo primeiro, segundo. legal. Era maravilhoso. A gente percebeu que faltou o motor, né? Faltou isso. Para ele concluir. É. E aí ele teve uma Porque queda. quando você tem essa saída da rampa, Tarcísio, você no ar, você continua acelerando. Para ela, o alinhamento dela, quando se pratica muito, então vai só no. Mas quando não, que às vezes você não subiu legal na rampa, o motor, o aceleramento mesmo no ar, ele corrige a moto. Tanto para. E foi um susto, né, Zé? Foi, Foi um porque perrengue. teve um coágulo na. Hospital Padre Albino em Catanduva. Eu não me esqueço nunca. Nunca. Graças a Deus, tá aí no dia seguinte, já Nó. estava tudo zero bala, porque é natural, né? Fica observação, aquela história toda. E a gente teve um pequeno perrengue, né? Mas que, Foi. graças a Deus, tudo superado. Hoje tá E lá, o né? Arthur tá lá firme e forte. Faz parte, né? Acidente. Faz. Mas depois disso ele baixou. Ele tentou, mas por si próprio ele disse, ó, não dá mais. É. Porque você vai falar, ele amarelou? Não. É uma coisa que, é aquela brincadeira que eles tinham, Tarcísio, ele saía da moto, fazia aquele super-homem, Sim. saía de uma pedaleira e ia para outra, largava, Trocava de pé no alto. Isso, largava do guidão, ia mais ou menos, cada um tinha uma, né?
Então, tudo isso aí era para se descontrair, para se alinhar com a moto. Aí você via que ele ficava mais grudado, mais, né? E acho que não durou muito, não. Ele pode responder isso melhor que eu. Não, mas eu acho que foi uma página legal, né? Porque mesmo com o acidente, não ficou uma sequela sequer nele. Nenhuma. Tá trabalhando normal. Nenhuma. Mas que foi um susto. Foi. É uma das coisas que eu guardo, né? Foi num domingo, estava jogando Fluminense e Santos. Eu lembro certinho na decisão do Campeonato Brasileiro, 1993. Thiago Bianco, você que é o cara? É 1993. E você Eu lembro certinho, domingo à tarde, o jogo rodando o jogo, né? No estádio do Pacaembu. Aquele jogo que o Santos foi roubado. Eu lembro certinho pela arbitragem. Só que a gente ficava naquela agonia normal, né? Tentando esperar o desdobramento disso tudo. Bom, Zé, é um episódio triste que nós lembramos, mas foi uma grande alegria de tê-lo aqui, cara. Uai, Tarcísio, eu vou te falar mais. É aquilo que eu disse, né? É importante a gente resgatar a história da cidade. A função do canal é isso daí. E esse é um episódio de um fato que aconteceu. Né? Pessoas que praticavam trilha, eventos que nós fizemos, o grande motocross, que hoje é aquele conjunto que fica... Como é que chama aquele loteamento? Morada do Sol, é isso? Eu me perco em termos de nome. Fica entre o Zita Siena e o Jardim Santa Rita e Brasão. É aquele local ali que era o terreno do motocross, né? Ficou marcado isso, terreno do motocross. Era uma expressão também, né? E outro fato também que aconteceu numa prova em Orlândia, que também me marcou, foi o falecimento do piloto, né? Do Mamonas, que era marido da Cristiane. Eu lembro certinho, foi num domingo, nós estávamos realizando uma prova naquele local. É verdade. Que são eventos que marcam a gente demais. Mas uma alegria muito grande de receber, Zé. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, eu sei aqui, Zé, essa daqui. Tem muita gente te vendo, companheiros que competiram com você, porque todos eles vão receber o link para ver essa sua participação. Gostaria que você prestasse uma homenagem a essa turma toda de Franca, enfim, das pessoas que fizeram parte da nossa vida nessa etapa da promoção de eventos. Certo. As pessoas, assim, a gente já citou algumas delas. O Bó, que foi um parceiro de... Bó Spagiari. Isso. Os meninos de Franca, que a gente saía de Orlândia e reunia com eles lá. Edinho, Pança, Vladimir, e mais alguns, né? E dentro das pessoas... Botar na lista o Comanete, que era o meu diretor de prova, e também o nosso querido Bartolomeu, falecido Bartô, que era diretor de provas, né? E não esquecer, Tarcísio, das pessoas que nos apoiaram. O Gerson de Ribeirão, o pai do Paulinho, que é o médico, sempre das corridas com a gente. O Baiano, mecânico, que é das importadas, ele nos carregava. Então era uma moto cara, uma mecânica cara, e ele sempre ali alinhado. E eu quero aproveitar também a equipe da nossa TM Racing Cross. Era chique, né? Era. O Adriano, a Patrícia, o pessoal todo, a Eliana, que fazia parte de inscrição, fazia parte de uma verdadeira família, né? Totalmente correto. E muitas vezes que a gente chegava numa corrida que você às vezes não tinha uma naquela semana, as pessoas comentavam que de alguma forma a corrida do Tarcísio era única, organizada. Não tinha tropeço, não tinha... E nós demos sorte, não tivemos nenhum acidente mais grave em toda a trajetória. Acho que Deus protegeu essa boa intenção que a gente sempre teve. Foi o mais, de alguma forma, mas sem sequelas nenhuma. Então não foi, né? Então... Agora, você tem saudade disso, Zé? Eu vou te falar, rapaz. Se tem uma coisa que a gente não vai esquecer e a gente gostaria, por que depois do Tarcísio o motocross sumiu? Foi você que começou com ele de alguma forma. Aí você vai falar, mas eu não era sozinho. Mas você fez com que acontecesse. Então eu digo sempre, existe um motocross aqui dentro da nossa região, na época Tarcísio, pós-Tarcísio não mais. Bondade sua. O paulista, que ainda não tem mais. O brasileiro, acabou. Eu me tenho, acho que no sul, Mato Grosso, alguns estados ainda faz o brasileiro. Mas o paulista era forte de uma forma grandiosa. E até porque... Por que acabou? Até porque é um cuidado e um trabalho grande. Eu gostaria também de prestar uma homenagem ao nosso querido André Sucuri, né?
que é o homem que fazia as pistas, né? E ele que preparava, né? Porque a pista tem que ter todo um preparo, até por questão de segurança também. Entendeu? Mas eu acho que foi um capítulo interessante, marcamos uma história com certeza, e você faz parte disso. Eu fico muito feliz de você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Nesse cumprimento que a gente faz aqui, é um cumprimento que toda a nossa cidade tem, o respeito que nós temos pela sua figura, Zezinho. Fechou, amigo. Tá aí, portanto, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.